E se você estivesse dirigindo pela rua e visse uma bela moça, mas se você fosse infiel à sua namorada, essa mulher, conhecida como a Chorona, iria te abater. O que você faria? Hoje eu vou te contar o que você poderia fazer para sobreviver e derrotar a Chorona no primeiro episódio de Supernatural. Sobrenatural. O episódio começa com Mary, mãe de Sam e Dean. Ela e o Dean colocam Sam para dormir. Um tempo depois, já quando ele estava dormindo, ela acorda com Sam chorando. Então ela levanta da cama e percebe que seu marido John não estava lá. Chegando até o quarto que o Sam estava, ela vê um cara perto do berço. Mas como estava escuro, ela pensa que era seu marido. Então ela desce até a sala e ela vê que seu marido estava na sala dormindo. Então ela corre desesperada até o quarto do Sam. Chegando lá, a Mary dá um grito e o John, que estava na sala, acorda e corre até lá. E quando ele chega lá, ele só vê o Sam no quarto, até que começa a cair sangue do teto. E quando ele olha para cima, ele vê sua esposa. Então o teto começa a pegar fogo e o John pega o Sam e pede para o Dean sair da casa rápido. Então ele volta para dentro do quarto e isso acontece. Pessoal, claramente esse fogo pegou nele. O que deveria acontecer aqui seria começar a pegar fogo nesse roupão dele. E com certeza ele não sobreviveria. E mesmo se sobrevivesse, ele ficaria todo ferrado. O que ele deveria fazer seria pegar o Sam e o Dean e sair da casa o mais rápido possível. Sei que é sua esposa, mas ele já tinha percebido que ela tinha sido abatida. Então sair da casa o mais rápido possível seria a melhor coisa a se fazer, para não acabar tendo o mesmo fim que a Mary. Já do lado de fora, por algum motivo, Dean para na frente da casa, pensando que já estava seguro. Mas aí o seu pai aparece, sem nenhum arranhão, e leva o Dean para longe da casa. E alguns segundos depois disso, as janelas explodem. E pessoal, ficar parado na frente da casa seria bem perigoso, já que as janelas explodiram. E se algum pedaço do vidro pegasse no Sam ou no Dean, poderiam feri-los ou até abatê-los. Então ficar bem longe da casa seria o melhor a se fazer. Muitos anos depois, Sam, já adulto, e sua namorada Jessie vão até uma festa de Halloween. E eles estão falando com um amigo. E o Sam diz que na segunda vai a uma entrevista. E se tudo der certo, ele vai ganhar uma bolsa integral para cursar direito. Já em casa, Sam e sua namorada Jessie estão dormindo, até que o Sam acorda com barulho e percebe que tem alguém ali. E depois de uma pequena luta com o cara, Sam descobre que o cara era o seu irmão mais velho, Dean. Então a namorada do Sam aparece e o Dean diz que precisa falar com o Sam a sós. Assim o Sam fala que não tem problema, pode falar na frente dela. Então o Dean fala a lendária frase: "O papai está caçando e não aparece em casa há dias." Então Sam e Dean vão até a garagem, e o Sam tem muita mágoa do pai, já que desde criança ele foi treinado para caçar. Então Dean pergunta o que ele vai fazer, se vai querer levar uma vida normal. Então Sam fala que normal não, e sim segura. Então Dean pergunta se foi por isso que ele foi embora. E o Sam fala que ele foi embora para estudar, e ele ficou longe por muito tempo, porque o John, que é o pai deles, falou que se ele fosse, era para ficar longe, e foi isso que ele vem fazendo até agora. Então Dean fala que agora é diferente, já que ele sente que o pai está em perigo e não quer ir sozinho. Então Sam pergunta o que o pai deles estava caçando, e o Dean fala que estava caçando uma coisa em Jericó, Califórnia. Ele estava caçando uma coisa que vinha sumindo com homens há 20 anos. E já faz 3 semanas que o pai dele foi investigar isso, e até agora ele não deu notícias. Mas ontem, o Dean recebeu uma mensagem de voz, com a voz de seu pai. Mas aí, ele diminuiu a rotação e tirou o ruído, então ele conseguiu ouvir uma voz, dizendo que não pode mais voltar para casa. Então Sam decide ajudar o Dean, mas ele tem que voltar até segunda, já que ele tem a entrevista. Em Jericó, Califórnia, um cara está andando de carro pela estrada, e ele está falando no telefone com a sua namorada, até que ele vê uma bela moça na beira da estrada, e como um bom gado, ele para o carro perto dela e a deixa entrar. Já dentro do carro, ela pergunta se ele quer ir para casa com ela. Chegando na casa dela, ele olha para o lado e percebe que ela não estava mais dentro do carro. E aí ele pensa que era uma brincadeira dela e entra dentro da casa para procurá-la. Então sai um morcego de dentro da casa e ele, com medo, sai correndo até o carro e o liga. Então ele vai embora. E quando ele estava passando por uma ponte, ele percebe que a moça estava no banco de trás. Então ela bate ele. No outro dia, Dean e Sam vão até a ponte e lá estava cheio de policiais. Então os irmãos dizem que são policiais federais, mas não conseguem nenhuma informação. Então eles vão até a Amy, a namorada do cara. E o Troy, que era o namorado dela, está desaparecido, porque a Chorona, além de o abater, ainda desapareceu com o corpo. Então a Amy fala
que pode ser uma lenda, que é uma garota que foi assassinada na rodovia há décadas atrás. E ao que parece, ela ainda está por lá. E quem dá carona para essa garota desaparece para sempre. Então Sam vai para casa e pesquisa no seu computador. E ele descobre que não a assassinaram, e sim, a mulher si própria se finalizou pulando de uma ponte. E o motivo é porque há 1 hora antes ela ligou para a emergência, dizendo que deixou seus filhos sozinhos na banheira, e quando voltou, eles não estavam mais respirando. E eles percebem que a ponte que ela pulou é a mesma que o cara sumiu. Então Dean e Sam, já de noite, vão até lá. Já na ponte, Dean e Sam estão conversando. E o Dean pergunta ao Sam se a Jessie sabe a verdade e se sabe das coisas que ele já fez. Até que o Dean vê a Chorona em cima da ponte e ela se joga de lá. E do nada, o Impala do Dean liga. Mas a chave do carro estava com o Dean, então não tinha como o carro ser ligado. Então do nada, o carro começa a ir na direção do Sam e do Dean. E os dois pulam da ponte para escapar do carro. E o Sam consegue segurar e evitar de cair dentro do esgoto. Já o Dean acaba caindo. Então Sam e Dean vai até um hotel alugar um quarto. E lá, ele descobre que seu pai já tinha alugado um quarto ali por 1 mês. Lá dentro, ele vê várias coisas do caso. E o Sam diz que a mulher de branco pode ter algum ponto fraco, além de queimar o corpo dela, e diz que o pai dele deve ter perguntado algumas coisas ao marido dela. Um tempo depois, o Dean sai para ir até a lanchonete. Já na rua, ele vê os policiais vindo na direção dele. Então ele liga para o Sam e avisa para ele resolver o caso sozinho e achar o pai. Então o policial prende o Dean por mentir, dizendo que ele era federal e por usar cartões falsos. Na delegacia, o Dean não diz nada, mas o policial mostra o diário do seu pai. Já o Sam foi até a casa do ex-marido da Chorona. Lá, o Sam fala com ele sobre ele ter traído ela e conta que foi ela que matou os filhos. E todas as vezes que ela encontra um cara infiel, ela o abate. Então o cara fica todo irritadinho e diz que sua esposa nunca bateria as crianças. Pessoal, já deixa seu like e se inscreva, isso ajuda muito o canal. E continue com o vídeo. Já o Dean consegue fugir da delegacia e o Sam está na estrada, voltando para o hotel que ele alugou, até que ele atropela a mulher de branco. Mas como ela é um espírito, não acontece nada. Então do nada, ela aparece dentro do carro. E pessoal, acho que aqui foi diferente, porque o Sam já tinha ido atrás dela, e ela sabia que o Sam e o Dean sabia que ela era um espírito, e por isso ela não precisou do Sam parar e pedir para ela entrar, já que ela sabia que provavelmente ele não faria isso. Então ela fala: me leva para casa, e o Sam diz não. Então o carro fecha as portas e começa a dirigir sozinho. E pessoal, aqui não seria tão difícil de sair do carro. O mais fácil se fazer aqui seria quebrar a janela e sair por ela. Então o carro chega até a frente da casa da Chorona. Então a Chorona fica em cima do Sam, e o Sam diz que ela não pode matar, já que ele não é infiel. Então ela fala que agora ele vai ser, e começa a beijá-lo. Então ela começa a botar a sua mão no coração do Sam, e quando estava prestes a abatê-lo, o Dean aparece e atira no espírito. E o espírito fica numa forma macabra por alguns segundos e depois fica invisível. Então o Sam pisa no acelerador e invade a casa com tudo. Já dentro da casa, a Chorona vê umas fotos dos seus filhos, mas aí ela vê Sam e Dean. E aí, ela prende eles. Mas aí o espírito dos seus filhos aparece e a abraça, assim, a destruindo, já que seu ponto fraco eram seus filhos. Já no Impala, o Sam fala que precisa voltar para casa, já que a entrevista é daqui a 10 horas. Então Dean o deixa em casa e sai. E o Sam entra dentro da casa e chama pela Jessie, mas ela não responde. Então o Sam deita na cama e isso acontece. Então o Dean entra dentro da casa e faz o certo, tirando o Sam de lá o mais rápido possível. No final, o Sam não vai mais na entrevista e agora começa a estrada de Sam e Dean. Pessoal, deixe seu like e joga o Impala no botão de se inscrever. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.